Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos no finalzinho do discipulado nível 2 e hoje nós vamos falar dentro desse último tema do juízo eterno. Nós vamos falar hoje um resumão, das dispensações até o arrebatamento. Amém, irmãos? Então não é um assunto fácil, mas é um assunto que vale a pena nós pelo menos conhecermos superficialmente e termos uma ideia das coisas que hão de acontecer nos próximos tempos. Amém? Jesus Cristo está voltando e nós estamos aqui aguardando pela vinda deste nosso amado Jesus Cristo. Então abra comigo em Isaías capítulo 46, Isaías capítulo 46, versículo 10. Não sou mestre em escatologia, amém, irmãos? Talvez tenha alguma dificuldade para ministrar essa palavra, mas com a graça e a misericórdia do Senhor, nós vamos alcançar aqui um ensinamento necessário para esse assunto. Então, enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos pelos louvores que foram entoados nesta noite, louvores tão singelos, tão espontâneos, Pai amado, que pudemos nos alegrar em poder te adorar, em poder te louvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra ministrada no início. Obrigado pelas ofertas, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem, Senhor, aprovado esta obra, aprovado este trabalho que estamos realizando aqui na Brasilândia, Pai. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te pedimos força, e te pedimos, Senhor, a Tua graça, para que possamos uma vez mais estar na Tua presença, estar na Tua casa, para o louvor da Tua glória. Pai querido, que todo impedimento das trevas e do inferno, em nome de Jesus, bata em retirada, que todo inimigo do Evangelho seja agora repreendido e que saia do nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos dê a unção, a graça necessária para que neste dia de hoje nós possamos ministrar a Tua palavra e adorar ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então Isaías capítulo 46, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém? Então o nosso Senhor é o Deus que anuncia o fim desde o princípio, ou seja, nada absolutamente surpreende Deus. Nós não temos nada que possa surpreender o nosso Senhor, porque Ele anuncia o fim desde o princípio. Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele conhece as coisas que já aconteceram, Ele conhece as coisas que estão acontecendo neste momento, e Ele também conhece as coisas que vão acontecer no futuro e nos próximos tempos. O nosso Deus é onipresente. Existe um versículo no Novo Testamento em que Jesus Cristo ele diz que ninguém sabe a hora, nem o dia em que há de vir o Senhor, nem os anjos do céu e nem o Filho, tão somente o Pai. Jesus ele declarou isso antes da sua ressurreição, enquanto ele estava nessa terra assumindo a sua posição de homem, se esvaziando de toda a sua divindade. Ele não sabia o dia que ele iria voltar, mas após a sua ressurreição, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e ele recebeu também essa característica de onisciência. Então Jesus Cristo sabe o dia em que ele vai voltar. Amém, irmãos? É um erro nós falarmos que nem Jesus sabe, só o Pai sabe. Jesus é Deus, e sendo Deus, Ele também sabe o dia e a hora da sua segunda vinda. Por isso a sua longanimidade, a sua intercessão é contínua pelo seu povo, porque Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Amém, irmãos? Pouco tempo resta para que nós
vejamos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E aí todo olho verá, irmãos, não vai. Aí o que a gente ajuntou nessa terra, riquezas, o que a gente construiu como fruto do nosso trabalho, irmão, vai ficar tudo por aí, e nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, para uma recompensa que é muito melhor. Então Jesus, ele é onisciente. Deus, ele anuncia o princípio, o fim desde o princípio. Então, irmãos, uma regra infalível de interpretar a Bíblia é que a Bíblia, ela se interpreta por si só, né? A própria Escritura, ela pode interpretar, e quando houver uma questão de dificuldade num texto, nós vamos encontrar outros textos que vão nos dar a interpretação correta daquilo que nós estamos estudando. Eu estudo a palavra de Deus, irmãos, aproximadamente 12 anos, e até hoje eu nunca encontrei nenhuma contradição na palavra do Senhor. Eu creio na inerrância da Bíblia. Ah, mas pastor, a gente vê tanta coisa, alguns falam que teve tanto erro gramatical, tem palavras que foram colocadas. Irmãos, tudo aquilo que que não veio da inspiração de Deus lá para os escritores do Novo Testamento, veio na inspiração da interpretação daquilo que precisava ser dito. E eu creio que nós temos a palavra perfeita de Deus. Então, irmão, se você tem um texto difícil que você não compreende, talvez você encontre explicação e resposta olhando para outros textos, outras verdades bíblicas, amém? E isso é o que embasa para nós essa maneira de interpretar a Bíblia, que é algo chamado dispensacionalismo. Isso não é uma matéria escatológica, não é uma matéria do estudo da escatologia, mas é uma matéria de interpretação bíblica. Então nós temos pelo menos 2 tipos de maneira de interpretar a Bíblia. Os chamados aliancistas, que são aqueles que aderem à teologia do pacto, ou seja, os reformados, os presbiterianos, eles entendem dessa maneira a interpretação da Bíblia, e nós, pelo menos a visão aqui da Igreja Rede de Acolher, nesse quesito mais difícil de falarmos de interpretação bíblica, nós aderimos ao sistema dispensacionalista, que é um sistema que vai falar sobre dividir a história, ou como Deus lidou com a história, com a sua igreja, com o seu povo, no decorrer da história. Então, nós temos aqui uma maneira de interpretar através do quê? Das dispensações. Amém? Então, o que é a doutrina das dispensações? O dispensacionalismo apresenta todo o plano de Deus através dos séculos, por períodos, como se fossem capítulos de um livro, embora sejam distintos e tenham o mesmo contexto, que é a revelação de Deus ao homem. Então, como Deus veio se apresentando ao homem no decorrer da história. Amém? Então vamos passar aqui rapidamente por essas dispensações. A primeira é a dispensação da inocência, que foi quando, no período de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que narra aí de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2, né, até a sua queda. Então aquele período da inocência, aquele período em que o homem e a mulher ali não conheciam o mal, não tinham o entendimento, a compreensão sobre o mal, e ali eles tinham uma característica inocente. Amém, irmãos? Então, nessa divisão teológica, fala-se sobre esse período como uma fase, como uma dispensação, chamada dispensação da inocência. E todas essas dispensações, irmãos, elas são encontradas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Nós precisamos encontrar a maneira que Deus fala conosco, através desta maneira de leitura bíblica. Amém, irmãos? A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que foi quando os primeiros homens, Adão e Eva, ali foram expulsos do Jardim do Éden, e foi até o dilúvio, né? Até quando o povo ali se corrompeu, que está entre Gênesis 3 e até Gênesis 8, depois da
que o dilúvio vem e destrói toda a terra, a consciência do bem e do mal, a consciência de um juízo que Deus ele vai estabelecer sobre as nossas vidas, a consciência da corrupção humana, de quando o homem caiu de uma posição privilegiada, de inocência, para uma posição de consciência do mal, uma posição de consciência em que a corrupção humana entrou e veio depois o juízo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Temos também a dispensação do governo humano, que vai de Noé até Abraão, né? Ou até Abrão, lá no Gênesis, no capítulo 8, quando inicia ali a história de Abraão e do povo de Israel. E isso fala sobre este governo humano. E existem muitos períodos na nossa vida que nós temos essa característica de querer governar a nossa própria vida, né, irmãos? E aí nós lemos essa maneira de ler a palavra de Deus como sendo um verdadeiro caos na vida do homem, quando ele está no controle, ele está no governo. E nós temos ali a questão da Torre de Babel, nós temos ali questões tão terríveis que vem aqui trazendo essa questão da consequência do gênero humano, né, da consequência do pecado. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, que vai desde Abraão até o Êxodo. Você percebe que a gente está conseguindo verificar fotografias da história bíblica e conseguindo trazer para o nosso coração a maneira em que nós vivemos e que como Deus fala conosco, né? Então, através desse período patriarcal é quando Deus escolhe um povo, é quando Deus traz aqui uma aliança de um pacto com o ser humano, e nós temos isso também, irmãos, porque hoje nós também temos ali uma promessa de Deus. Nós somos descendências de Abraão pela fé, porque ele foi salvo pela fé, diz a palavra de Deus, ele foi justificado, e todos nós que cremos em Jesus, nós também somos justificados pela fé, assim como Abraão, e temos parte na promessa de Abraão. Então, esse período da história de Israel, que Israel também passou um período de escravidão no Egito, né? Quando ele estava ali sobre a vara de ferro de Faraó, que Deus ali tira o povo da escravidão. Isso também nos fala da nossa conversão, quando nós saímos do Egito, da terra de pecado, da terra onde o príncipe é Satanás, o príncipe é Faraó, e nós somos transportados para uma terra que mana leite e mel. E isso, irmão, não é sem deserto, isso não é sem provação, isso não é sem obediência, amém, irmãos? Porque aí nós entramos aqui na dispensação da lei. É quando Moisés, ele vai diante de Deus e ele recebe de Deus qual é a sua vontade, e Deus estabelece uma nova aliança ali, uma aliança através da sua lei, daquilo que Moisés escreveu nos seus livros, amém, irmãos? Então nós temos que também observar a lei de Deus, porque a lei de Deus não é tão somente pensar na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, né, no decálogo, é pensar, irmãos, na lei de Cristo, na lei da graça, porque a lei de Cristo, irmãos, muitas vezes exige mais do que a lei de Moisés, né? Nós temos meditado sobre isso, temos visto que Moisés pedia 10% do dízimo. Lá no Novo Testamento, na lei de Deus, a igreja entregava suas propriedades nos pés dos apóstolos. Lá na lei de Moisés, dizia olho por olho, dente por dente, se alguém te ferir, fere ele também. E lá no Novo Testamento, na graça, Jesus fala, olha, se alguém te ferir a face direita, entrega também a outra, para que ele fira também a outra. Então, irmãos, nós não precisamos pensar que falar de lei, não, pastor, isso aí é coisa lá do Antigo Testamento. Não, irmão, a lei é algo que precisa ser gravado no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, que é a lei que resume toda a lei. Jesus não veio para revogar a lei de Moisés, ele veio para cumpri-la, e ele veio para simplificá-la através da lei do amor. Se eu amo o meu próximo, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, então todo o resto fica muito fácil, amém, irmãos? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você nunca vai querer fazer o mal
mal para o seu próximo, porque você não vai fazer o mal para você. Então nisso está o resumo de todas as leis. Então aí nós temos também a dispensação, a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. A dispensação da graça começa com essa nova aliança no sangue de Jesus. Essa nova aliança que nos traz um ano aceitável do Senhor. Porque até Cristo, irmãos, a lei de Moisés, o povo, eles eram salvos na perspectiva do Messias. Eles eram salvos no pacto da aliança da lei, em que eles tinham com Deus, que Deus tinha estabelecido com o povo de Israel. E aí, a partir de Jesus, essa graça se expande, irmãos. Essa graça abre-se para toda a humanidade. Essa graça abre-se para aquilo que a Bíblia chama de gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Então não é mais para um povo específico, agora é para todos aqueles que quiserem, todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. E uma das diferenças, irmãos, desses dois sistemas de interpretação, do aliancismo e do dispensacionalismo, é que o aliancismo não distingue a igreja de Israel. Ali o aliancismo, eles entendem que igreja e Israel são a mesma coisa, e que isso vai se cumprindo e vai se modificando no decorrer da história. Mas nós entendemos que não, entendemos que Israel é uma coisa e a igreja é outra, e que aí a partir dessa dispensação da graça, congela-se o relógio escatológico de Israel e abre-se um parêntese na história de Israel, para que toda a humanidade seja alcançada, até que se complete todos os gentios que hão de ser salvos, que hão de ser agregados, aqueles que eram oliveira brava, que agora foram enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então esse parêntese na história, irmãos, ele vai se fechar, e o ano aceitável do Senhor vai ser interrompido pela próxima dispensação, que é a dispensação milenial, que é quando o Senhor Jesus Cristo volta para reinar para os judeus, para reinar sobre essa terra por 1000 anos, que vai ser o milênio de Cristo, que está narrado lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, amém, irmãos? Então, essas 7 dispensações é uma maneira de ler a Bíblia, não que seja extremamente necessário e importante decorar essas maneiras, essas metodologias, não, irmãos, mas é para que nós possamos pelo menos ter uma ideia de como que a Bíblia ela é interpretada pelos aqueles que acreditam nessa dispensação, nesses dispensacionalismo, que é o que nós acreditamos, amém, irmãos? Então, as alianças, os pactos realizados por Deus durante determinado tempo da história permanecem até hoje, e as promessas inclusas nestes pactos esperam o cumprimento total de cada uma delas. Então, irmãos, Deus ele não está, porque às vezes, irmãos, a impressão que nós temos é que as coisas acontecem por acaso. A impressão que nós temos é que as coisas elas vão acontecendo, sabe, por causa a própria sorte, né? A pessoa deu sorte, né? Eu não acredito em sorte, né? Ou em coincidência. Nossa, que coincidência! Né? Eu acredito que existe cristocidência, né, irmãos? É quando Cristo prepara todas as coisas, Cristo move todas as coisas, né? Se eu tivesse tempo aqui, eu poderia até contar como foi o meu reencontro com a minha esposa, né? Mas qualquer dia eu conto, né? Que foi ali o tempo exato. Se fosse um dia depois, um dia antes, nada teria acontecido. Então Deus preparou todas as coisas. Deus tem um relógio, irmão. Deus tem uma agenda. Deus tem um calendário que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. E tudo vai se cumprir, irmãos. Tudo vai se cumprir cabalmente. Às vezes a gente fica com um pensamento tão terreno e humano acerca das nossas próprias coisas, acerca das nossas próprias dificuldades, que a gente esquece, irmãos, que Deus, Ele escreveu uma história, e essa história tem começo, meio e fim. Irmãos, eu quero hoje aqui anunciar: o fim está próximo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós temos também uma outra maneira de ler essa interpretação, que é através das 70 semanas de Daniel. Amém, irmãos?
Se você acha que escatologia é só lida no Novo Testamento e lá no Apocalipse, você está muito enganado, irmãos. Nós temos muitos textos bíblicos, seja no Novo Testamento, seja no Antigo, que vão montando esse quebra-cabeça para mostrar os tempos do fim, para mostrar o que vai acontecer. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então aquele que é um leitor da palavra de Deus, ele vai conseguir encontrar esse quebra-cabeça, essas peças para montar. E lá, na época de Daniel teve uma visão que foi ali uma visão que traz uma escatologia muito certa, que ele fala da estátua de Nabucodonosor. Ele vê ali uma estátua que tinha a cabeça de ouro, né, o peito de bronze, se eu não me engano, de ferro, de prata, né? O peito de prata, aí as pernas de bronze e os seus pés de barro misturado com ferro, né? Que ali fala de cada uma dos grandes impérios, né? Do Império Babilônico, do Império Persa, do Império Romano, e esse final, que é quando o barro se mistura com o ferro, também fala da escatologia, desse último dia, desses últimos momentos da igreja, em que o anticristo vai fazer uma aliança com várias nações. Então por isso que é o barro misturado com ferro. Então essa estátua dá uma interpretação escatológica para que nós possamos saber. Mas eu queria só aqui passar rapidamente sobre as 70 semanas de Daniel, que está em Daniel capítulo 9, versículo 24, que diz assim, Daniel capítulo 9, versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então, irmãos, esse versículo ele fala dessa visão dispensacionalista, ele fala dessas 70 semanas de anos. Amém, irmãos? Então aqui nós temos 490 anos, né? São 70 semanas de anos, né? São 70 semanas proféticas que são medidas através de anos. Então não são 70 anos, né? São 70 semanas de anos. Amém? Glória a Deus. Então são 490 anos que acontece isso. Então as primeiras 7 semanas, elas começam a partir ali do reinado, de quando o rei Ciro, ele anuncia, né, para a reconstrução de Jerusalém. Quando o templo ele é destruído, o templo de Salomão é destruído por Nabucodonosor, que ele vem e destrói o templo. Só que aí anos depois, né, 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, ali o rei da Babilônia, que não é mais Nabucodonosor, agora é o rei Ciro, ele anuncia o que é a reconstrução. Ele permite que os israelitas voltem para a sua terra, para Jerusalém, e nesse retorno levanta-se 2 homens, um chamado Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém, e o outro chamado Esdras, que é o sacerdote que inicia a reconstrução do templo. Amém, irmãos? Então, dentro dessa visão escatológica, dessa visão de Daniel, das 70 semanas, as primeiras 7 semanas, elas se iniciam nesse período, e aí as próximas 62 semanas, elas vão até quando o ungido, né, viria a ser morto. E quem que é o ungido que foi morto, irmãos? É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, essa maneira de ler essas 70 semanas, ela para quando Jesus Cristo é morto e depois ele ressuscitou. Então, os estudiosos dessa visão escatológica e dispensacionalista diz que a igreja, a história congela e abre-se esse parênteses para que a igreja volte. Mas pastor, já fazem 2000 anos que esse parêntese, né, foi levantado, né, aberto, um parêntese já faz 2000 anos, né, irmão? Graças a Deus por isso, porque a longanimidade de Deus nos alcança a cada dia, e hoje nós podemos aqui proclamar esse ano aceitável do Senhor, mas que já está prestes a se encerrar. Amém, irmãos? E a última semana, né, a 70ª
7ª semana, ela se inicia quando a igreja é arrebatada. Então nessa semana o governante que virá fará uma aliança com os israelitas, mas quebrará no meio da semana e acabará com os sacrifícios e colocará o sacrilégio terrível no templo, que está escrito lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ali depois, se você estudar o capítulo 9, você vai entender um pouquinho melhor o que está querendo dizer nos contextos, mas hoje nós não temos tempo aqui de passar por todas essas coisas, amém, irmãos? Mas aqui, essa última semana, é a última semana em que a igreja vai ser arrebatada. E essa última semana de 7 anos, porque são semanas proféticas, semanas de anos proféticos. Então nós temos 7 anos aqui proféticos que são divididos em 2 partes. A primeira parte de 3 anos e meio é quando a igreja é arrebatada e o anticristo começa a governar nessa terra. E esse governo do anticristo de 3 anos e meio, essa metade dessa última semana, ela é uma semana de paz, é uma aliança que ele faz aqui, como está escrito em Daniel no capítulo 9, versículo 27. Ele faz uma aliança com os israelitas, o anticristo, aquele que vai vir para governar essa terra, quando o Espírito Santo levar a igreja, quando o Espírito Santo sair desta terra e levar a igreja ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então haverá essa aliança, haverá esse tempo de paz. Imagina, irmãos, 3 anos e meio de paz, porque milhares e milhares de pessoas dessa terra desapareceram. O maior problema social do planeta é a superpopulação. É por isso que falta recurso, é por isso que falta trabalho, é por isso que falta água, é por isso que falta alimento, porque tem muita gente já nesse planeta. E com a saída da igreja de cena, com a igreja sendo arrebatada, vai haver recurso suficiente, vai haver paz, vai haver prosperidade no primeiro momento da semana de escatológica, em que esse anticristo, esse governante, esse perverso, esse terrível sacrilégio, ele vai cometer um terrível sacrilégio. Por quê? Porque ele vai se assentar no trono de Davi. O templo será reconstruído de novo. Irmãos, esse templo, ele foi destruído lá no ano 70 da nossa era. Então fazem 2000 anos que esse templo não foi mais reconstruído. E aqui diz que quando esse anticristo reinar sobre a terra, então ele vai reconstruir esse templo. E já temos muitas notícias, irmãos, da reconstrução do templo. Amém, irmãos? Não é o templo de Salomão lá da Celso Garcia. Amém, irmãos? É o templo de Salomão que vai ser reconstruído lá em Jerusalém, e quando ele for reconstruído, o sacrifício voltará a ser executado naquele lugar por Deus, e é quando a igreja sai de cena. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos na palavra de Deus profecias já cumpridas. Por exemplo, Jerusalém foi reconstruída quando os israelitas voltaram do exílio e Jesus, o Messias, veio e foi morto. Jerusalém foi destruída novamente no ano 70. Temos as profecias que não sabemos se foram realmente cumpridas. Não sabemos quem é esse governante que virá, ou seja, nós não sabemos quem é esse anticristo, nem se já fez ou não uma aliança com Israel, nem o que é esse sacrilégio terrível. Amém, irmãos? E temos as profecias que ainda vão se cumprir, que é o pecado ainda não acabou, a justiça ainda não foi estabelecida em toda parte, e nem toda visão e profecia foram cumpridas ainda em nossos tempos. Então nós podemos crer e entender, irmãos. Eu não quero aqui me estender e ser tão didático e tão difícil, com uma linguagem difícil, que eu sei que nós não vamos aqui aprender isso da noite para o dia em 40 minutos, mas nós temos que ter uma coisa em mente, que tudo está se cumprindo, irmãos. Tudo está acontecendo e tudo está convergindo para a volta de Cristo. E nós precisamos nos despertar como igreja nessa percepção escatológica da iminência do arrebatamento da igreja. Porque, irmãos, às vezes parece que isso está tão distante da igreja, parece que a gente está tão alheio a tudo isso, parece que a gente está vivendo no nosso dia a dia, sem se preocupar com a volta de Jesus. Nós precisamos
aquecer isso no nosso coração, acordar de manhã, quando dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, será que é hoje que o Senhor volta? Será que eu cumpri tudo que o Senhor me designou a cumprir? Será que vai dar tempo para eu cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu faça nessa terra? Porque tudo está convergindo. Irmãos, mas nós estamos vivendo hoje no princípio das dores, num tempo que a Bíblia chama de princípio das dores, narrado lá em Mateus capítulo 24, versículos 5 a 8, que diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Irmãos, se nós olharmos para trás na história, nesse último milênio, foi o período da história em que mais houve guerras, ou seja, que houve as duas grandes guerras mundiais. Guerras mundiais, irmãos. Até então não se ouvia falar de guerra mundial. Se ouvia falar de guerra de domínio de território, de nação contra nação, de povo contra povo, mas aqui nós temos uma guerra que se caracteriza como mundial, irmão. O mundo inteiro se mobilizou em duas grandes guerras, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi agora. Se você observar e procurar sobre essa questão de terremotos e de catástrofes naturais, irmãos, nesses últimos períodos da história, é o momento em que mais nós temos esse tipo de coisa, de terremoto, de furacão, né? Acabou de passar um lá nos Estados Unidos, né? Destruindo tudo, né? A gente olha na TV, a gente vê como isso é terrível, é uma imagem terrível de se ver. Tantos são os tsunamis, né? A gente teve o problema lá do Haiti, lembra que veio o tsunami e destruiu lá com tudo, coisas tão terríveis que as pessoas falam: mas isso é o fim do mundo. Não, irmãos, isso é o princípio das dores. O pior ainda está por vir. Mas nós, como igreja, se nos santificarmos, se formos fiéis a Deus, se estivermos prontos para nos encontrar com o Senhor nos ares, o Espírito Santo vai nos levar ao toque da trombeta, e nós não estaremos aqui quando o grande dia da ira do Senhor for derramado sobre a terra. Esse dia está muito próximo, irmão. Irmãos, o arrebatamento da igreja é um evento esperado ansiosamente pela igreja, ou pelo menos deveria ser, pois trará consigo a consumação de uma expectativa viva e que deve ser alimentada. Olha o que está escrito em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com grande voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o que, irmãos? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é um dia que nós precisamos esperar, por isso que nós precisamos cantar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja, a noiva, o Espírito e a noiva dizem: vem. Não é só o Espírito que diz vem, é a noiva, é a igreja que espera pela vinda do nosso Senhor e Salvador, vindo nos ares, no soar da trombeta, no abrir e piscar de olhos. Quando ouviu o som da trombeta, irmão, pode ser neste próximo momento, pode ser no próximo segundo, enquanto eu estou aqui falando, num abrir e fechar de olhos. Todo mundo pisca assim, irmãos, faz uma piscada. Já foi. Já foi. As pessoas desaparecerão. Aqueles que ficarem, irmãos, ficarão aflitos. Mas haverão pessoas que vão ficar na igreja, irmãos. Pessoas que vão se lembrar desta palavra. Pessoas que vão se lembrar disso que está sendo dito há 2000 anos. E vão dizer: eu não quis abandonar o pecado, seu José, e eu fiquei.
eu não quis me santificar para me encontrar com o meu Senhor, e eu fiquei. Eu tive uma vida de religiosa muito exemplar, mas eu não me converti ao ponto de subir com a igreja quando a trombeta do Senhor tocar. Eu não sei daqui quem é que vai subir. O que eu não quero é ficar, irmãos, amém? Porque aqueles que ficarem, ai pastor, mas e os que ficarem? Eles, já acabou para eles, estão... Não, irmão, sabe, aqueles que ficarem, eles vão ter mais uma chance. Mas sabe como eles vão testemunhar de Cristo? Com a sua própria vida. Porque o anticristo estará na terra, e ele estabelecerá essa religião mundial, que hoje já é uma realidade, irmãos. Hoje nós já vemos o ecumenismo, né, pairando nas nações. Nós vemos essa questão de uma, sabe, todo mundo unidos numa religião, todos os caminhos levam a Deus, e isso um discurso, é uma pregação nova era, irmãos. É um discurso que está preparando o mundo para a vinda do anticristo. Porque naquele dia, irmãos, em que a igreja for arrebatada, aqueles que quiserem a Cristo, esses vão ter que pagar com a sua própria vida, porque virá grande perseguição, e aqueles que não negarem a Cristo serão mortos pelas mãos do anticristo. Amém, irmãos? Aí eu quero ver, imagina, se entra aqui os policiais com as armas na mão, dizendo assim, ó, um por um aqui, faz uma fila. Você crê em Jesus, que Jesus é o Senhor e o Salvador? Se você dizer que sim, bala na tua cabeça. Se você quiser que não, você é poupado. Amém? Aí sim, aí eu quero ver quem é crente, irmão. Aí eu quero ver, quer dizer, eu não quero ver porque eu não vou estar aqui para ver, tá, irmão? Se você estiver aqui, depois você me conta, amém? Como foi esse momento, porque eu não vou estar aqui, eu vou ao encontro do meu Senhor nos ares, porque eu amo o meu Senhor. E você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele está por vir. O Senhor Jesus virá para resgatar a sua igreja, irmãos. Isso é coisa linda, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. E depois do arrebatamento temos o que? As bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. E disse-me: estas são verdadeiras palavras de Deus. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, enquanto o anticristo vai estar aqui nessa terra, oprimindo os judeus, oprimindo os crentes que ficaram, oprimindo as nações, irmãos, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Será essa última semana profética que nós estaremos em festa, irmão. Nós estaremos lá no casamento, nós estaremos lá abraçados com o Senhor Jesus, sentando na mesa do Senhor, banqueteando com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser o momento mais esperado da nossa história, irmão, da nossa vida. Tudo de mais maravilhoso que você pode esperar, irmãos, estará nesse dia. Serão 7 anos de festa. Oh, glória a Deus! Que festa abençoada, hein, irmãos? Lá nós vamos rever os nossos parentes que já se foram. Lá nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos conhecer o apóstolo Pedro. Nós vamos conhecer o apóstolo Jonas. Nós vamos conhecer Jonas. Vou perguntar: Jonas, como que foi lá na barriga do peixe? Quando você foi engolido lá, como foi aquele mistério? Me conta aí, Jonas. Vai ser uma bênção. Nós vamos ter tempo para desfrutar da presença gloriosa do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. E nessa ocasião, irmãos, vai ter o galardão. Nós vamos ser recompensados segundo as nossas obras. Apocalipse 22, versículo 12 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, está o galardão que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras. Oh, irmãos, nosso esforço no Senhor não é em vão. O Senhor está vendo, o seu trabalho no Senhor não é em vão. E tudo que você fizer, irmãos, pela fé em Jesus Cristo, para agradar o seu Senhor, você pode ter certeza absoluta, haverá recompensa, haverá galardão. Não que nós trabalhamos pela recompensa, irmãos, mas o nosso Senhor é tão bom. O nosso Senhor, Ele é justo, Ele vai recompensar. Haverá diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Se você serve a Deus, irmãos, pode esperar que Deus vai dar recompensa segundo as suas obras. Tudo aquilo que você fizer para o Senhor nesta terra, ainda que seja um copo com água fria que você der a um dos pequeninos do Senhor, Ele vai recompensar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os grandes eventos que marcarão o fim podem ser vistos claramente através da história. Por isso que eu creio, irmãos, nessa visão dispensacionalista. Eu creio que nós não precisamos ficar indo além nas discussões teológicas, da maneira, se é certo, se não é. Irmãos, é coisa linda nós interpretarmos a palavra do Senhor baseado nessas promessas, nessas verdades narradas no decorrer da história, e preparar mais um pouco de tempo que nos resta, Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos preparar nesse pouco tempo que nos resta. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha isso, José. Olha o que o Senhor nos orienta. Enquanto você espera que tudo isso aconteça, empenhem-se, esforcem-se para se encontrar, para serem encontrados por Ele, porque é Ele que vai nos encontrar no momento em que Ele voltar, no dia e na hora que nós não sabemos. Amém? Por isso nós precisamos vigiar, por isso nós precisamos se santificar mesmo, nós precisamos quebrar o nosso compromisso com o pecado, nós precisamos quebrar o nosso compromisso com o diabo para poder ficar pronto e preparado para encontrar com o nosso Senhor nos ares, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo: Maranata,